Paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Después del mensaje de anoche, Depois da mensagem de ontem à noite, para mí es muy difícil compartir la palabra. para mim é muito difícil compartilhar a palavra. Creo que a la palabra que compartió nuestro hermano en la noche fue muy impactante. Eu acredito que a palavra que o irmão compartilhou ontem à noite foi muito impactante. De tal modo que no sabría cómo continuar yo enseñando estos días. De tal maneira que eu não sabia como prosseguir ensinando nesses dias. Mas ruego al Señor su misericordia y su gracia. Mas eu rogo ao Senhor a sua misericórdia e a sua graça. El hermano resaltó un asunto que yo iba a tocar. O irmão ressaltou um assunto que eu ia tocar. Además de la importancia de tener un llamamiento divino, como estuvimos hablando el día de ayer, Ademais de nós termos um chamamento divino, como eu havia já falado no dia de ontem, deben haber ciertos ingredientes que acompañan el ministerio. deve haver certos ingredientes que acompanham o ministério. Gerson resaltó uno que es sumamente importante. O Gerson ressaltou um desses aspectos que é sumamente La importante. importancia de tener un testimonio claro. A importância de ter um testemunho claro ou um testemunho chave, Que más que una suma de doctrinas, que é mais que uma soma de doutrinas, es una persona misma. é uma pessoa mesmo. Como el hermano lo habló tan claramente, Como o irmão nos falou tão claramente, ahora yo quiero resaltar un asunto que está muy relacionado. agora eu quero ressaltar um assunto que está muito relacionado. Yo sentía ayer como si se nos hubieran abierto los cielos y hubiéramos tenido una visión muy clara. Eu sentia ontem como se os céus tivessem se aberto e nós tivéssemos uma visão muito clara. Eso es muy importante y necesario, E isto é muito importante e necessário. tener una visión clara. Ter uma visão clara. Austin Spar habla bastante de eso. Austin Sparks falava muito disso. Mas también es necesario, Mas também é necessário, además de tener una visión clara, além de ter uma visão clara, tener también los pies en la tierra. ter também os nossos pés na terra. Entonces yo voy a resaltar un aspecto del llamamiento, Então eu vou ressaltar um aspecto do chamamento, del ministerio, do ministério, que pocas veces se toca, que poucas vezes se toca, pero que en la práctica porém na prática es muy importante. é muito importante. Usted va a encontrar que en la Biblia se hace énfasis Você vai encontrar que na Bíblia se dá ênfase en el testimonio, no testemunho, como lo hablaba anoche nuestro hermano, como falava ontem à noite o nosso irmão. pero también la Biblia hace énfasis en el testigo. Mas também a Bíblia dá ênfase na testemunha. No solo el mensaje, Não somente a mensagem, sino también el mensajero. senão também o mensageiro. Cuando nosotros entendemos la importancia del mensaje, Quando nós entendemos a importância da mensagem, también debemos preocuparnos por el mensajero. também nós devemos nos preocupar com o mensageiro. Richard Baxter, Richard Baxter, él decía, hablando acerca del ministerio, ele falava então, falando acerca do ministério, que muchos sastres hacían costosos vestidos, que muitos alfaiates faziam vestidos muito caros, roupas caras. pero ellos terminaban vestiéndose con harapos. Mas esses alfaiates terminavam sendo vestidos com farrapos. Que muchos cocineros preparaban una comida muy deliciosa,
que muitos cozinheiros preparavam uma comida muito boa, muito deliciosa, muy costosa, muito cara. pero apenas ellos terminaban chupándose los dedos nomás. Mas eles terminavam apenas se lambendo os beiços, não mais. Él también decía, muchos grandes maestros Ele também falava que muitos grandes mestres enseñaban grandes cosas, ensinavam grandes coisas, coisas altas, mas sin ellos experimentar mas eles mesmos não experimentavam un poco de esa sabiduría. um pouco dessa Sabedoria. sabedoria. ¿Por qué estoy citando a Richard Baxter? Por que eu estou citando então Richard Baxter? Porque nosotros a veces podemos tener un testimonio muy grande y glorioso de Jesucristo Porque nós podemos ter um testemunho muito grande e glorioso de Jesus Cristo, sin que ese nos toque a nosotros, sem que esse testemunho toque em nós, sin que ese testimonio transforme nuestra vida, sem que esse testemunho possa transformar a nossa vida, sin que ese testimonio llegue a los asuntos más simples de la vida del creyente o del ministro. sem que esse testemunho penetre nos assuntos mais simples da vida do crente. Spurgeon decía, hablando de esto también, Spurgeon falava disso também e dizia: todos nosotros hemos escuchado la historia de un hombre que predicaba tan bien, todos nós temos escutado a história de um homem que pregava tão bem, pero vivía tan mal, mas ele vivia tão mal, que cuando estaba en el púlpito, que quando ele estava aqui no púlpito, todos decían que no debía salir de él. todos diziam que ele devia ficar ali mesmo, não deveria sair do púlpito. Y cuando estaba en el mismo, en el púlpito, E quando ele estava no púlpito, esse homem mesmo, cuando estaba fuera del mismo, quando ele estava fora do púlpito, não To- estava pregando, todos declaraban que jamás debía entrar. todos declaravam que ele jamais deveria então vir ao púlpito. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Vocês entendem, irmãos? Leonard Ravenhill decía, E Leonard Ravenhill dizia: hoy en día el testimonio de Jesús sufre más hoje em dia, o testemunho de Jesus sofre mais por sus exponentes por aqueles que expõem a palavra que por los que se oponen a la palabra. do que por aqueles que se opõem à pregação da palavra. ¿Por qué? Por quê? Porque muchas veces Porque muitas vezes nuestra vida no corresponde a nossa vida não corresponde a lo que hablamos. àquilo que nós falamos. Y eso es un gran pecado, hermanos. E isso se constitui como um grande pecado. Entonces es muy importante Então é muito importante hablar de la integridad en el ministerio. falarmos da integridade do ministério. No solo lo que hablamos, Não somente aquilo que nós falamos, el testimonio de Jesús, o testemunho de Jesus, sino lo que somos senão aquilo que somos como também, representantes de Jesús. como representantes de Jesus. Cuando se elige un presidente, Quando nós elegemos um presidente, de alguna manera, de alguma forma, por causa del cargo y la posición que él tiene, por causa do cargo e da posição que ele tem, se espera que sea una persona moralmente irreprensible. se espera que ele seja uma pessoa moralmente De irrepreensível. alguna manera él representa la justicia de una nación. De alguma forma, ele representa a justiça de uma nação. Si eso es cierto en algo secular, Se isso é certo em alguma coisa secular, ¿cuánto más en la fe cristiana? quanto mais na fé cristã. Cuando el ministro Quando o ministro representa a Cristo, representa Cristo, representa el Espíritu representa o y Espírito representa la palabra. e representa também a palavra. Debería haber integridad. Deveria haver integridade. Amén. Amém? Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos ler a primeira epístola de Timóteo, capítulo 3. Hay muchos asuntos que se pueden hablar de esto, Existem muitos assuntos que nós podemos falar acerca disto. pero sentí del Señor solo tocar uno y enfatizarlo. Porém, eu senti do Senhor de tocar em um desses assuntos e enfatizá-lo. Tal vez mañana voy a avanzar con otros que se encuentran en el pasaje. Talvez amanhã eu vou prosseguir com alguns que se encontram nessa passagem. Esperemos a ver qué habla Gerson esta noche. Esperemos então para ver o que o Gerson vai falar essa noite. Vamos a leer desde el verso 1.
Vamos ler desde o verso 1. Palabra fiel. Palavra fiel. Si alguno anhela obispado, Se algum deseja o bispado, buena obra desea. boa obra deseja. O sea que el desear entrar en alguna de las esferas de servicio en la casa de Dios es bueno. Ou seja, que se alguém deseja entrar em alguma esfera de serviço na casa de Deus, é um bom desejo. Pero, Porém, mire lo que dice Pablo. veja o que Paulo falou. Es necesario que el obispo sea irreprensible. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Cuando usted comienza a estudiar el pasaje, Quando você começa a estudar essa passagem, usted se va a dar cuenta que el énfasis de Pablo, você se dá conta que a ênfase de Paulo, más que lo que hace el ministro en este pasaje, além do que faz o ministro nessa passagem, es más lo que él es. é mais o que ele é. Y Pablo usa una palabra que es muy importante, irreprensibilidad. E Paulo utiliza uma palavra que é muito importante, qual seja irrepreensibilidade. Es como si Pablo estuviera diciendo, es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿pero en qué? É necessário, então, Paulo está dizendo que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível em quê? Es como si pusiéramos ahí después de esa palabra 2 puntos. É como se nós colocássemos depois dessa palavra 2 pontos. ¿En qué asuntos necesitamos ser irreprensibles? Em que assuntos nós precisamos ser irrepreensíveis. Comienza Pablo a decir, Começa Paulo a dizer: marido de una sola mujer, marido de uma só mulher, sobrio, sóbrio, prudente, decoroso, hospedador, hospedeiro, apto para enseñar, apto para ensinar, etcétera, etcétera. etc. e tal. Yo solo voy a tratar la primera parte que Pablo trata acá, la primera parte y unos que trata más adelante. Eu vou tratar apenas da primeira parte do que Paulo fala aqui e alguns adiante. Como les decía, es un asunto que generalmente hay muchos vacíos en la vida de muchos creyentes y aún de muchos ministros. Como eu dizia, esse é um assunto onde há um vácuo na vida de muitos crentes e de muitos ministros. Voy a resaltar el hecho de el hogar del creyente. Eu vou ressaltar o fato de que o lar do crente O la integridad familiar en cuanto al ministerio. ou a integridade familiar quanto ao ministério, Que prácticamente es la primera frase que Pablo habla ahí. que praticamente vai se tratar da primeira frase que Paulo fala nesse contexto. Marido de una sola mujer. Marido de uma só mulher. Más adelante él dice, Mais adiante ele diz, en el verso 4, que gobierne bien su casa, no verso 4, que governe bem a sua própria casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que tenha os seus filhos em sujeição com toda a honestidade, pues el que no sabe gobernar su propia casa, pois aquele que não sabe governar a sua própria casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? como cuidará da igreja de Deus? Un hombre que no es marido de una sola mujer, Um homem que não é marido de uma só un mulher, hombre que no sabe cuidar su casa, um homem que não sabe cuidar da sua un casa, hombre que no sabe educar sus hijos, um homem que não sabe educar seus filhos, no debería ser involucrado en ningún tipo de ministerio en la iglesia. não deveria ser envolvido em nenhum tipo de ministério na igreja. Porque si no cuida su propia casa, Porque se ele não cuida da sua própria casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? como ele cuidará da casa de Deus? No lo estoy diciendo yo, hermanos. Isso não sou eu quem estou falando, irmãos. Eso lo está diciendo Pablo. Isso está falando Paulo. Es imposible É impossível desvincular nuestra casa desvincular a nossa casa de lo que nosotros somos. daquilo que nós mesmos somos. Hay una frase que se encuentra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Existe uma frase que se encontra desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que es tú y tu casa. que é você ou tu e tua casa. El hermano Charles Mackintosh tiene un libro muy bueno en relación a este asunto. O irmão Mackintosh tem um livro muito bom relacionado a esse assunto, Se llama así, tú y tu casa. que se chama Tu e Tua Casa. Y el hermano dice, E o irmão diz, para que un hombre para que um homem pueda recibir un llamado possa receber um chamado
al ministerio, ao ministério, su casa a sua casa debe corresponder al llamado. deve também corresponder ao chamado. ¿Eso qué es? E isso é o quê? Integridad Integridade ministerial. ministerial. Cuando el ministerio no es solo lo que hablamos, Quando o ministério não é só aquilo que nós falamos, sino que incluye lo que somos. senão que inclui também aquilo que nós somos, Especialmente, como lo vamos a resaltar, especialmente como nós vamos ressaltar, nuestros hogares, nossos lares, nuestra relación con nuestras esposas, nossa relação com as nossas esposas nuestra relación con nuestros hijos. e nossa relação com os nossos filhos. Vamos a leer primero Proverbios 2. Vamos ler primeiro em Provérbios 2. Como es un asunto que tiene énfasis en la siguiente generación, Como é um assunto que tem ênfase ou implicações na próxima geração, nosotros vamos a descubrir nós vamos descobrir que una de las cargas del Espíritu Santo que uma das cargas do Espírito Santo es preparar a la siguiente generación. é preparar a geração seguinte. Mas en muchos casos, Mas em muitos casos, por la experiencia nos hemos dado cuenta pela experiência, nós temos nos dado conta que muchos de nuestros jóvenes o hermanos que en algún momento caminaban con nosotros, que muitos daqueles jovens ou irmãos que em algum momento caminhavam conosco, no fracasaron porque se fueron con los testigos de Jehová. eles não fracassaram porque se foram com os testemunhas de Jeová. No fracasaron porque alguna secta los absorbió con una falsa doctrina. Eles não fracassaram porque alguma seita absorveu a eles com uma falsa doutrina. Mas sí es muy común Mas é muito comum que la inmoralidad, que a imoralidade, que relacionamientos que no eran agradables al Señor, que relacionamentos não agradáveis ao Senhor apartaron el corazón de muchos. separaram o coração de muitos. Entonces es un llamado para aquellos que llevamos un tiempo Então existe um chamado para o qual nós levamos um tempo para preparar y advertir a nuestros hermanos e advertir os nossos irmãos que un mal matrimonio, que mau que matrimônio, un mal casamiento que casamento mau, no solo le puede dañar a usted el corazón y traerle muchas heridas, não somente pode causar dano ao seu coração e trazer muitas feridas, sino que puede acabar su ministerio. senão que pode também acabar com o seu Si ministério. usted, joven soltero, Se você, jovem solteiro, hombre o mujer, homem ou mulher, toma la decisión de casarse fuera de la voluntad de Dios, toma uma decisão de se casar fora da vontade de Deus, usted está tomando el trago más amargo de su vida você está tomando o copo mais amargo da sua y le vida. costará por los días de los días. E custará a você pelo resto dos seus dias. Entonces, para que el hombre sea marido de una sola mujer, Então, para que o homem seja marido de uma só mulher, para que él pueda para que ele possa tener un buen servicio, ter um bom serviço un buen matrimonio, e um bom matrimônio, él debe considerar el asunto de la esposa, del matrimonio, ele deve considerar o assunto da esposa e também do matrimônio como una prioridad como uma en prioridade, la cual él debe orar, a qual ele deve orar, por la cual él debe pedir consejo de los mayores pela qual ele deve solicitar conselho aos irmãos mais velhos, y también él debe procurar entender por las escrituras e também deve procurar entender pelas escrituras cómo es que Dios como Deus nos manda nos manda a relacionarnos a nos o a relacionarmos, prepararnos como nós devemos nos preparar para el matrimonio. para o matrimônio. Hermanos, Irmãos, a veces às vezes nosotros sacamos estos asuntos nós tiramos esses assuntos y a veces quedamos muy arriba, e às vezes nos colocamos muito acima, mas si fracasamos en estas cosas, mas se nós fracassamos nessas coisas, fracasamos en lo demás. fracassamos em tudo o demais. En estos días hablaba con un anciano en un lugar, Nesses dias eu falava com um ancião em algum lugar, de un joven querido de um jovem muito querido que se casó con la persona que no debía casarse, que se casou com a pessoa que não deveria ter se casado. se divorció,
se divorciou. Y ahora la iglesia tiene el problema, E agora a igreja tem um problema. un joven con muchos dones, Um jovem com muitos dons, con un llamamiento, com um chamamento, más con un matrimonio roto. mas com um matrimônio quebrado. Eso es un tremendo problema, hermano. E isso é um problema muito grande, tremendo. Ese muchacho, Esse menino, aunque Dios pudiera restaurarlo, ainda que Deus pode restaurá-lo, va a pasar un largo tiempo vai passar um tempo muito longo de disciplina y de asuntos na disciplina difíciles. e assuntos Difíciles. difíceis. Entonces, mi querido joven, Então, meu querido jovem, si usted quiere servir a Dios, se você quer servir a Deus, necesita de una buena esposa. você precisa de uma boa esposa. Porque los que ya estamos casados, Porque nós que já estamos casados, sabemos cuán importante es la esposa. sabemos o quão importante é a esposa. Ella puede ser una ayuda, Ela pode ser uma ajuda, pero también un tropiezo. mas também pode ser um tropeço. Y eso no solo para los jóvenes. E isso não somente para os jovens. Eso es también para usted, hermana, que me escucha. Usted puede ser una bendición para el ministerio de su esposo. Isso é também para você, irmã, que me escuta. Você também pode ser uma bênção para o ministério do seu esposo. O puede ser una maldición. Ou pode ser uma maldição. No hay nada, hermanos, Não há nada, irmãos, que afecte más al hombre que afete mais o homem en su servicio no seu serviço que su vida familiar. que a sua vida familiar. Un día un hermano decía, Um dia um irmão dizia que venga el comunismo, que venha o comunismo, que vengan los romanos armados, que venham os romanos armados, desde que mi esposa esté contenta. desde que a minha esposa esteja contente. Y es verdad, hermanos. E é verdade, irmãos. No hay nadie que nos pueda causar más daño también por causa de la cercanía Não há nada que possa nos causar mais dano também por causa da proximidade que temos com as esposas. que tener un mal matrimonio. Se tiver um mau matrimônio. Amén. Amém? Los que están casados saben que es así. ¿Cierto, hermanos? Os que estão casados sabem que é assim, certo, irmãos? Señor nos ayude. Mira lo que dice el proverbio. O Senhor nos ajude. Veja o que diz em Provérbios. Verso 10. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento ou a ciência for agradável à tua alma, cuando el creyente ama la sabiduría y ama el conocimiento, quando o crente ama a sabedoria e ama o conhecimento, eso lo va a llevar a ser librado de ciertas cosas. isso vai levá-lo a ser livrado de certas Mira coisas. lo que dice el verso 16. Veja o que diz no verso 16 de Provérbios 2. Serás librado de la mujer extraña. Serás livre da mulher estranha. O sea que cuando yo amo el testimonio, amo la revelación que Dios me ha dado, Ou seja, quando eu amo um bom testemunho e amo a revelação que Deus tem me dado, eso me va a librar de ciertas cosas. isso vai me livrar de certas coisas. Porque la prioridad de el testimonio de Jesús y el servicio hacia Él Porque a prioridade do testemunho de Jesus e o serviço para Ele va a hacer que yo tome decisiones en relación a ese propósito. vai fazer com que eu tome decisões com relação a este propósito. Yo recuerdo hace muchos años, E eu recordo que fazem muitos anos, en aquella época que unos jóvenes solteros, bueno, yo soy joven, pero en aquella época que era soltero, desde aquela época que eu era solteiro, y habían muchas hermanas en la iglesia, e haviam muitas irmãs na igreja, y había una hermana bien bonita, e havia uma irmã bem bonita, y yo decía, ¿será ella, Señor? e eu dizia, será ela? Y lloraba por ella. E eu orava por ela. Y un día estábamos sentados, varios jóvenes, hablando de cosas del Señor. E um dia estávamos sentados, vários jovens, falando das coisas do Senhor. Y un hermano trajo una revista de misioneros. E um irmão trouxe uma revista de missionários. Contaba el testimonio de unas familias que estaban predicando el evangelio por allá en lugares muy difíciles. E contava um testemunho de famílias que estavam pregando o evangelho E em aquele- lugares muito Y difíceis. aquella joven cogió la revista
E aquela jovem pegou a revista y leyó el testimonio e leu o testemunho y dijo para todos, e disse para todos. yo quisiera E disse, eu queria. Yo quisiera ir a predicar el evangelio por allá. Eu queria pregar o evangelho por lá. Cuando yo la escuché, Quando eu escutei ela, dije, esta es. quando eu escutei ela, como que disse, é essa mesmo. Cuando yo pienso esto, Quando eu penso isso, ella se queda pensando en lo que acaba de decir ela ficava pensando no que acabava de dizer. y yo pienso que fue algo de Dios, hermano. Eu penso. Sí. E eu penso que foi algo de Deus. Porque ella dijo, no, la verdad yo no estaría dispuesta a ir a sufrir tanto. Porque ela disse, não, na verdade eu não estaria disposta a sofrer tanto. Cuando yo dije, cuando yo escuché eso, Quando eu escutei isso, yo entendí eu entendi que esa no podía ser mi esposa. que essa não poderia ser a minha esposa. Si no estaba dispuesta a sufrir, Se não estava disposta a sofrer, por más bonita, por mais bonita, no podría ser mi esposa. não poderia ser minha esposa. Yo siento que el Señor hizo que ella se retractara públicamente Eu sinto que o Senhor fez com que ela se retratasse publicamente, para yo guardar mi corazón. que ela se reportasse publicamente para eu poder guardar o meu coração. Una mala mujer, hermano. Uma mulher má, No solo una mala mujer, no digamos mala mujer. não digamos uma mulher má. Una mujer que no tenga carga Uma mulher que não tem encargo por las cosas del Señor, pelas coisas do Senhor, por el servicio a Dios. pelo serviço a Deus. Va a ser un tropiezo para un hombre que sí quiere servir. Vai ser um tropeço para um homem que quer servir. Mira cómo dice el pasaje acá. É como disse essa passagem aqui. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. A qual abandona o companheiro da sua juventude e se esquece da aliança do seu Deus. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Porque sua casa se inclina para a morte. Aunque el hombre Ainda que o homem tiene la autoridad, tem a autoridade debe tomar el liderazgo en la casa, e ele deve tomar a liderança na casa, la mujer es la pieza clave del hogar. a mulher é uma peça-chave nos nossos lares. Si la mujer es impía, Se a mulher é ímpia, si la mujer es rebelde, se a mulher é rebelde, si la mujer es desobediente, se a mulher é desobediente, si la mujer no tiene un carácter controlado, se a mulher não tem um caráter controlado, su casa va a estar inclinada a la muerte. a sua casa vai se inclinar para a morte. Eso es muy serio, hermano. E isso é muito sério. Hicieron una encuesta de jóvenes y niños homeschooling en Estados Unidos. Fizeram uma pesquisa com jovens e crianças no homeschooling, a escola em casa nos Estados Unidos. Jóvenes y niños que son educados por sus padres cristianos en el hogar. Jovens e crianças que são educados pelos seus próprios pais dentro da casa, no lar. Y le hicieron una pregunta, que si ellos pudieran pedirle un deseo a Dios, ¿cuál sería? E fizeram então uma pergunta para esses jovens se eles pudessem pedir um desejo a Deus. Qual seria esse desejo? Entonces muchos pensaban que tal vez serían cosas materiales, E muitos pensavam que talvez pudessem ser coisas materiais, tal vez estar en otro tipo de educación, talvez eles estarem em outro tipo de educação, não a educação no lar. mas la respuesta sorprendió a los hermanos que hicieron la encuesta. Mas essa resposta surpreendeu aos irmãos que fizeram essa pesquisa. La respuesta era, A resposta era, con variantes, pero la esencia y la mayoría respondieron lo mismo. com variações, mas em essência a maioria respondeu a mesma coisa. Que mi mamá pelee menos en la casa. Que minha mãe brigue menos dentro de casa. Que mi mamá deje de gritar tanto en la casa. Que minha mãe deixe de gritar tanto dentro de casa. Que mi mamá deje de tener problemas con mi papá. Que minha mãe deixe de ter problemas com meu pai. Lastimosamente, nosotros hablamos de una próxima generación, nós falamos de uma geração próxima, mas esa generación próxima, ¿saben cuál es, hermanos? mas essa próxima geração, vocês sabem qual é, irmãos? Su hijo y su hija.
o seu filho e a sua filha. Y muchos estamos matando nuestra propia generación E muitos de nós estamos matando a nossa própria geração por causa de un carácter no corregido. por causa de um caráter não corrigido. Porque hablamos de amor, Porque nós falamos de amor, mas nuestros hogares mas nossos lares, a veces hay poca paz, nos nossos lares às vezes tem pouca paz, poca alegría, pouca alegria, poco gozo del Señor. pouco gozo no Senhor. Se escucha a veces más los gritos Às vezes se escuta mais gritos que oraciones. do que orações. Se escucha a veces más televisor Às vezes se escuta mais televisão que lectura de la palabra. que a leitura da palavra. Gerson en estos días usó una frase que me pareció muy interesante. Gerson esses dias falou uma frase que me pareceu muito Hasta me interessante. incomodó un poco. Até me incomodou um pouco. No debemos esperar que los obreros caigan del cielo, Não devemos esperar que os obreiros caiam do céu, ni que vengan de otros países. nem que venham de outros países. No, hermanos, la siguiente generación la estamos levantando en nuestros hogares. Não, irmãos, a seguinte geração, ou a geração seguinte, nós devemos levantar nos nossos lares. Amém. En nuestros hogares. Em nossos lares. Vamos a volver ahora a Efesios 5. Vamos voltar então agora a Efésios capítulo 5. Dice, Diz, verso 25. verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Es un misterio que nosotros como ministros del Señor, É um mistério que nós, como ministros do Senhor, el Señor va a poner un deseo en nosotros y un amor por las personas. o Senhor vai colocar um desejo em nós e um amor pelas pessoas. Mas muchas veces, Porém, muitas vezes, aquellos que tienen la facilidad para amar a todo el mundo, aqueles que têm uma facilidade para amar todo mundo, para soportar a todo el mundo, para suportar todo mundo, para escuchar a todo el mundo, para escutar todo mundo, no tienen esa misma capacidad con su esposa. não têm essa mesma capacidade para escutar, amar suas esposas. D.L. Moody decía, Moody falava: si yo quisiera saber si un hombre es cristiano o no, se eu quisesse saber se um homem é cristão ou não, yo no iría a su pastor. eu não iria, eu iria a seu pastor. No Não iría a seu su pastor. Eu não iria a seu pastor. Iría a preguntar a su esposa. Eu iria perguntar diretamente à sua esposa. Él decía, Ele falava: si un hombre no trata bien a su esposa, se um homem não trata bem a sua esposa, no quiero escucharlo hablar nada de ser cristiano. eu não quero escutar ele falar nada a respeito de cristianismo. ¿Por qué escuchar hablar a alguien acerca de la salvación futura Por que escutar alguém a respeito da salvação futura cuando no tiene salvación para vivir ahora? quando essa mesma pessoa não tem salvação para viver agora? Seamos honestos, hermanos. Sejamos irmãos honestos. Si un hombre no tiene la capacidad de amar a su esposa, Se um homem não tem a capacidade de amar a sua esposa, no tiene la capacidad de amar a nadie. não tem a capacidade de amar a ninguém. Lo que usted trata de expresar amor hacia otros O que você trata de expressar em relação ao amor aos outros es falso. Si, é falso. si usted no es capaz de amar a su esposa. Se você não é capaz de amar a sua esposa. Estos mensajes son muy diferentes, ¿no, hermanos? Essas mensagens são muito diferentes, não, irmãos? Yo los escuché ahorita reírse con el hermano Arcadio. Eu estava escutando e estava rindo com o irmão Arcádio. Y yo pensaba, conmigo no se van a reír mucho. E eu pensava comigo, não é bom rir muito. Ahí en el 28 dice, No 28 diz: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
Assim também os maridos devem amar as mulheres como os seus próprios corpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquele que ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, Porque ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. sino que la sustenta y la cuida, Antes sustenta e cuida como Cristo a la iglesia. como Cristo a igreja. O sea que Dios nos dejó el matrimonio Ou seja, Deus nos deixou o matrimônio como un relacionamiento como um relacionamento donde expresamos el carácter de Cristo, onde nós expressamos o caráter de el Cristo, amor de Cristo. o amor de Cristo. A veces, hermano, Às vezes, irmãos, en algunos ambientes em alguns ambientes, se ha enfatizado tanto en el ministerio, é enfatizado tanto o ministério, donde se da a entender de alguna manera onde se dá a entender de alguma forma que ser un ministro de Dios que ser um ministro de Deus es sacrificar hasta nuestro propio matrimonio. é sacrificar até o nosso próprio matrimônio. Tanto es Tanto é que a veces uno escucha a los hijos de los ministros, que às vezes alguém escuta os filhos dos ministros, a las hijas de los hermanos, as filhas dos irmãos, decir yo nunca me casaría con un siervo de Dios, e dizer: eu nunca me casaria com um servo de Deus, porque fue tan distorsionada la imagen porque a imagem foi tão distorcionada, la imagen del padre a imagem do pai que es ministro, que é ministro, que ya los hijos no quieren saber de ministerio. que já os filhos não querem saber de ministério. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Isso não é de Deus, irmãos. Eso no corresponde al espíritu de las escrituras. Isso não corresponde ao espírito das Escrituras. El amor de Cristo. O amor de Cristo, Cuando tú examinas las escrituras, quando você examina as Escrituras, magnifica magnifica todos los aspectos de la vida del hombre. todos os aspectos da vida do homem. Lo lleva a vivir a Cristo como esposo, Leva a viver a Cristo como esposo, como padre, como pai, como trabajador, como trabalhador, como jefe. como chefe. Amén. Pablo habla aquí de un aspecto muy interesante. Paulo fala aqui de um aspecto muito interessante. Pablo usa el amor propio Quando usa o amor próprio para referirse al amor hacia nuestras esposas. para referir-se ao amor às nossas esposas. Tanto que dice que el que no ama a su esposa es como si no se estuviera amando a sí mismo. Tanto que ele fala que aquele que não ama a sua esposa é como se não amasse a si mesmo. Dios puso en el hombre un sentido de preservación que es muy importante para la vida. Deus colocou no homem um sentido de preservação que é muito importante para a vida. Si usted tiene hambre, Se você tem fome, su cuerpo, o seu corpo, como una manera de autopreservación, como uma maneira de autopreservação, pide comida. pede comida. Y usted, en ese sentido de sostener su vida, E você, nesse sentido de sustentar a tua vida, come. come. No es ese amor a sí mismo que habla la psicología en nuestros días. Não é o amor a si mesmo Que habla la psicología en nuestros que días. fala psicologia nesses dias, Sino es ese sentido de preservación. senão é um sentido próprio da preservação. Si usted ve un hueco grande o un abismo, Se você vê um buraco, um abismo grande, usted guarda distancia. você toma distância desse abismo. Sentido de preservación. É um sentido de preservação. Ahora Pablo dice, Agora Paulo fala: si usted quiere preservar su vida, se você quer preservar a sua si vida, usted tiene sentido se você tem sentido lógico lógico de la vida, da vida, usted va a cuidarla y va a sustentarla. você vai cuidar e vai sustentar a ela. Un hermano decía, Um irmão falava: cuando una persona pierde este sentido, quando uma pessoa perde esse sentido, por ejemplo, y coge un objeto y comienza a hacerse daño, por exemplo, ele pega um objeto e começa a fazer dano em si mesmo, usted se da cuenta que ella perdió la razón, você se dá conta então que essa pessoa já perdeu a razão, que esa persona necesita ir a un manicomio,
que essa pessoa precisa ir para um manicômio. Así, Assim, el hombre o homem que no cuida a su esposa, que não cuida da sua esposa, que no trata bien a su esposa, que não trata bem a sua esposa, que no ama a su esposa, que não ama a sua esposa, que no escucha a su esposa, que não escuta a sua esposa. ha perdido el sentido de autopreservación. Esse homem tem perdido esse sentido de autopreservação. Porque está aborreciendo a su propia carne. Porque ele está aborrecendo a sua própria carne. Entonces, integridad en el ministerio Então, integridade ao ministério es amar, é amar, es cuidar é cuidar y es andar sabiamente con nuestras esposas. e é andar sabiamente com as nossas esposas. Sería un riesgo Seria um risco para muchos para muitos que pasáramos a las esposas que passássemos as esposas a que eran testimonio del cristianismo de sus esposos. a dar testemunho do cristianismo dos seus esposos. ¿Qué diría su esposa, hermano? O que diria a tua esposa acerca do teu cristianismo? Ahora, verso 4, avancemos un poco. Agora, verso 4, avancemos um pouco. 1 Timoteo 3:4. ¿no? 1 Timóteo 3:4. Ahora, ya pasando de la relación con nuestras esposas, Agora, já passando da relação com as nossas esposas, ahora la Biblia enfatiza agora a Bíblia enfatiza en nuestro hogar y nuestros hijos o nosso lar e os nossos filhos. integridad, Integridade. no solo en el relacionamiento con nuestra esposa, Não somente o relacionamento com a nossa esposa, sino en nuestra responsabilidad en nuestro hogar. senão também a nossa responsabilidade no lar. Dice ahí, Disse aí, que gobierne bien su casa, que governe bem a sua casa, que tenga a sus hijos en sujeción. que tenha seus filhos em sujeição, Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? pois aquele que não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Entonces, de alguna manera, la primera esfera de responsabilidad de un hombre Então, de alguma maneira, a primeira esfera de responsabilidade de um homem no puede ser la iglesia, não deve ser ou não pode ser a igreja, debe ser su casa. é a sua casa. Mire esa frase que usa ahí Pablo, Veja essa frase que Pablo utiliza aí, que gobierne bien su casa. que governe bem a sua casa. O sea, que el hombre es responsable Ou seja, que o homem é responsável de traer la autoridad y el señorío de Cristo de trazer a autoridade e o senhorio de Cristo a su hogar. ao seu lar. Nosotros muchas veces vamos a sentir que nuestro ministerio en la iglesia fracasa, si se puede decir. Nós vamos, às vezes, sentir que o nosso ministério com relação à igreja fracassa. Podemos durar dizer. 5 años enseñando a los hermanos Podemos permanecer 5 anos ensinando os irmãos y ver que el asunto no prosperó. e perceber que o assunto não prosperou. Podemos durar mucho tiempo evangelizando a nuestros vecinos y ver que el asunto no prosperó. Podemos permanecer muito tempo evangelizando os nossos vizinhos e perceber que esse assunto não prosperou. Y de alguna manera no es responsabilidad nuestra si hacemos bien las cosas. De alguma forma, não é? No es responsabilidad responsabilidade nossa si hacemos bien las se cosas. fazemos bem as coisas. Mas es distinto con lo que pasa en su casa. Mas é distinto ou relacionado com o que se passa dentro da tua Lo casa. que pasa en su casa O que acontece dentro da tua casa es responsabilidad de usted como varón. é tua responsabilidade como varão. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decir? Você está entendendo o que eu quero dizer? Tal vez yo no puedo hacer muchas cosas aunque me esfuerce en la iglesia. Talvez eu não consiga fazer muitas coisas, ainda que eu me esforce na igreja. Más diferente lo que sucede en mi casa. Mas é diferente daquilo que acontece na minha ¿Se casa. acuerdan de las palabras de Josué? Se lembram das palavras de Josué? Yo Eu y mi casa e a minha casa serviremos a Jehová.
serviremos a Jeová. Allá lo que ustedes hagan, Ainda, além do que vocês les façam, hablaba él al pueblo. ele falava ao povo. Yo sé que ustedes no van a seguir al Señor, dice Josué, Eu sei que vocês não vão seguir ao Senhor, disse Josué. pero yo Porém eu y mi casa e a minha casa serviremos a Jehová. serviremos a Jeová. Ahora, Agora, ¿qué pasa en su casa, hermano? o que acontece na tua casa, irmão? ¿Qué televisión ven sus hijos, hermano? Que tipo de televisão estão vendo seus filhos, irmãos? ¿Qué música están escuchando sus hijos? Que músicas estão escutando seus filhos? ¿Cuáles son las amistades de sus hijos? Quais são as amizades dos filhos de vocês? Hermano, Irmãos, si están en su casa, se estão na sua casa, es responsabilidad de ustedes. a responsabilidade é de vocês. Y no estoy diciendo que no podamos pasar crisis con nuestros hijos. E eu não estou falando que nós não podemos passar crises com relação aos nossos filhos. Todos los que tenemos hijos sabemos que hay épocas Todos nós que temos filhos sabemos que existem épocas donde ellos crecen, onde eles crescem, tienen cambios, tem mudanças tienen crisis. e tem crises. Todos vivimos eso con nuestros hijos. Todos nós vivemos isso com nossos jovens e filhos. Pero una cosa es eso Mas uma coisa é isso y otra cosa es que el nombre del Señor e outra coisa é que o nome do Senhor y la santidad que corresponde al Señor e a santidade que corresponde ao Senhor sea manchada en nuestros hogares. sejam manchadas em nossos lares. Hermanos, Irmãos, nosotros nós ahora estamos viajando mucho en Colombia agora estamos viajando muito na Colômbia. y pues nos hospedamos generalmente en la casa de los hermanos. E geralmente nós nos hospedamos na casa dos irmãos. Y algo que es muy triste, E algo que é muito triste, hasta de cristianos piadosos, até de cristãos piedosos, es ver cómo muchos han abandonado esta responsabilidad. é perceber como muitos têm abandonado essa responsabilidade Como lo que hacen sus hijos, com aquilo que os seus filhos fazem, como lo que pasa en su casa, com aquilo que passa na sua casa. parece que no es un asunto de ellos. Parece que não é um assunto deles. Sí es un asunto de ellos. Sim, é um assunto deles. Vamos a conquistar Vamos conquistar a Brasil para Cristo. o Brasil para Cristo. Y ni nuestras casas, hermano. E nem nossas casas, irmãos. Cuando usted lee la historia de la iglesia, hermanos, Quando você lê a história da igreja, irmão, usted nota que los puritanos você percebe que os y puritanos todos estos movimientos que tomaron muy en serio la fe e alguns movimentos que levaram muito a sério a fé eran hombres y mujeres eram homens e mulheres que llevaron la piedad a sus hogares, que levaram a piedade para dentro dos seus lares, que enseñaron a sus hijos, que ensinaram seus filhos, que disciplinaron a sus hijos, que disciplinaram seus filhos, que se esforzaron que se esforçaram para que sus hogares fueran diferentes. para que os seus lares fossem diferentes. Yo creo que ese es el mayor pecado que tiene la iglesia en nuestros días. Eu acredito que esse é o maior pecado que tem na igreja nesses dias. Hogares débiles, Lares débeis ou fracos hombres sin autoridad. e homens sem autoridade. Y además, E, além disso, mujeres que abandonaron el hogar mulheres que abandonaram o lar para ser exitosas en este mundo, para ter êxito neste mundo, sacrificando muchas veces la vida espiritual de sus hijos. sacrificando muitas vezes a vida espiritual dos seus filhos. Es una terrible crisis, hermano. E isso é uma crise terrível, irmãos. En el tribunal de Cristo daremos cuentas por eso. No tribunal de Cristo nós daremos conta disso. Vamos a ir leyendo para ir finalizando Jeremías 35. Vamos ler então para ir finalizando Jeremias 35.
Jeremías 35 habla de la historia de los hijos de Recab. Jeremias 35 fala da história dos filhos de Recabe. De Jonadab, hijo de Recab. E com Jonadab, filho de Recabe. Israel está en un tiempo de mucha apostasía. Eles viviam um tempo de muita apostasia. Tanto que Dios enviaba y enviaba profetas y el pueblo no oía ni obedecía. Tanto que Deus enviava profetas, enviava e o povo não ouvia e nem obedecia. Entonces el Señor le dice al profeta, haz una cosa. Então o Senhor disse ao profeta, faz uma coisa. Llama a los recabitas. Chama os recabitas. Reúnelos en una de las salones del templo. Reúne a eles no templo. Y pon vino delante de ellos. E coloca vinho diante deles. Y diles, beban vino. E diz a eles, bebam vinho. Y mira lo que ellos respondieron ahí en el verso 6. E vejam o que eles responderam aí no verso 6. Mas ellos dijeron, Mas eles disseram, no beberemos vino, não beberemos vinho, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai nos ordenou dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, Nem edificareis casa, nem semeareis semente. ni plantaréis viña, ni la retendréis, Nem plantareis vinha, nem a possuireis. sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, Mas morareis em tenda todos os vossos dias, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. para que vivais muitos dias sobre a face da terra onde habitais. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro Padre. E nós temos obedecido à voz do nosso Pai. Mire el asunto interesante. Veja então esse assunto En interessante. medio de la apostasía de la nación, No meio da apostasia da nação, el profeta tiene una crisis. o profeta tem uma crise. Está decepcionado, el pueblo no escucha, no obedece. O povo não escuta, não obedece. Entonces Dios le dice al profeta, trae esta familia Então Deus diz ao profeta, traga essa família y dales a beber vino. e dá a eles a beber vinho. Ellos no reciben el vino. Eles não recebem o vinho. ¿Por qué no recibieron el vino? E por que eles não receberam o vinho? Porque nuestro padre Jonadab Porque nosso pai, Jonadab, nos dijo, nos disse, no beberéis vino. não bebereis vinho. ¿De qué nos habla Jonadab? De que nos fala Jonadab? De un varón que tiene autoridad, De um varão que tem autoridade. de un varón que enseñó a sus hijos. De um varão que ensinou aos seus filhos. ¿Qué es el vino en la Biblia? O que é o vinho na Bíblia? Usted examina la respuesta de los recabitas. Quando você examina a resposta dos recabitas, Hay una serie de ingredientes que tienen mucha relación especialmente con la consagración. há uma série de ingredientes que têm relação especialmente com a consagração. Cuando un hombre quería consagrarse a Dios y hacía el voto de Nazareo, Quando um homem queria consagrar-se a Deus, ele fazia um voto de nazareato. una de las cosas que se le pedía era no tomar ni vino ni sidra. Uma das coisas que se pedia a ele é não tomar nem vinho e nem Sidra. ¿De qué habla el vino o la sidra? Do que fala o vinho ou a cerveja? De aquello que alegra el corazón. Daquilo que alegra o coração. Cuando la gente quería alegrarse, Quando as pessoas queriam se alegrar, traían vino, traziam vinho celebraban con vino. e celebravam com vinho. ¿Eso qué representa espiritualmente? É isso que representa espiritualmente. El pueblo que quiere consagrarse a Dios Um povo que quer se consagrar a Deus no puede não pode alegrar su corazón alegrar o seu coração con lo que se alegran los demás. com aquilo com que os demais se alegram. No se pueden alegrar con vino, Não podem se alegrar com vinho, porque su alegría porque a sua alegria es el Señor mismo. é o Senhor mesmo. Entonces, hay cosas Existem coisas que hasta de pronto no son pecaminosas, que até não são pecaminosas, pero alegran el corazón del hombre. porém elas alegram o coração do homem. No sé, no sé qué ejemplos dar. Não sei, eu não sei que exemplo eu posso dar. Por ejemplo, Por exemplo, la televisión. a televisão. Tal vez hay televisión que no sea pecado, digamos. Talvez existam programas que não sejam pecado, Pero mi papá porém o meu pai no ora não ora
no lee la palabra não lê a palavra y si ve 3 horas de televisión al día. e fica 3 horas vendo televisão. Y mi papá me va a exhortar y me dice a mí, E o meu pai vai me exortar e fala para mim: hijo, no sea mundano, filho, não seja mundano. cuide esas amistades con las que usted anda. Cuide das amizades que você tem. Mas el papá Mas o pai es mundano. é mundano. Sí me está entendiendo, hermano. Estão entendendo, irmãos? ¿Qué pensará su hijo O que o teu filho vai pensar? cuando él ve que usted se alegra Quando ele vê que você se alegra o se entristece más ou se entristece mais porque la selección de fútbol ganó o perdió? porque um time de futebol ganhou ou perdeu? ¿O porque el asunto en la iglesia no prospera? Ou porque o assunto na igreja não prospera? ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestra nueva generación, hermanos? Que mensagem nós estamos dando a essa nova geração, irmãos? Cuando ni los padres son consagrados. Quando nem mesmo os pais são consagrados. Ellos viven tomando vino. Eles vivem tomando vinho, os pais. Por eso, hermano, Por isso, irmãos, cuando usted le habla a sus hijos, quando você fala aos seus filhos, sus palabras no tienen ninguna autoridad, as tuas palavras não têm nenhuma autoridade. porque muchas veces no somos íntegros. Porque muitas vezes nós não somos íntegros. Lastimosamente, Lastimosamente, nuestros hijos aprenden más de lo que ven os nossos filhos aprendem mais daquilo que eles veem que de lo que oyen. do que daquilo que eles escutam, ouvem. No podemos construir casas, dijeron los hijos de Recab. Não podemos construir casas, disseram os filhos de Recabe. ¿De qué habla eso? Do que fala isso? Ellos tenían una fiesta donde tenían que salir a dormir Eles tinham uma festa onde eles tinham que sair para dormir, en carpas, em barracas, mostrando que a pesar de que ya habían llegado a su nación, a su tierra, mostrando que apesar de que eles já tivessem chegado à sua nação, à sua terra, eran peregrinos. eles eram peregrinos. Otro terrible problema Outro problema terrível que encontramos en la iglesia en nuestros días que encontramos na igreja em nossos dias es ese deseo de las cosas temporales. é esse desejo das coisas ¿Y passageiras. cómo imprimimos eso en el corazón de nuestros hijos? E como nós imprimimos isso no coração dos nossos filhos? Hacemos un daño terrible, a veces no nos imaginamos. Fazemos um dano terrível, nós mesmos não podemos imaginar. Póngase a pensar en esto. Coloque-se a pensar nisso. Una mujer, Uma mulher, también puede suceder con el hombre, pero más esencialmente con la mujer. também pode acontecer com o homem, mas mais essencialmente com uma mulher. Una mujer Uma mulher que ha sido apartada por Dios que tem sido separada por Deus para ser esposa para ser esposa y para ser madre. e para ser mãe. Su rol está en esencia en torno a eso. A sua profissão está em essência em torno disso, o seu chamamento. Ahora, sus padres cristianos, Agora os seus pais são cristãos, pero sus padres cristianos la educan mas os seus pais cristãos educam a ella a ela para que ella salga del colegio, para que ela saia da escola, se esfuerce, se esforce, estudie una carrera profesional estude uma carreira y profissional todo eso. e tudo isso. Cuando ella Quando ela se casa, se casa, tiene una crisis, ela tem uma crise, porque sus padres porque os seus pais la crearon toda la vida criaram ela toda a vida con el propósito de que fuera profesional, com o propósito de que ela seja uma profissional, sea exitosa. seja exitosa. Y lo primero que el Señor le va a decir, E o primeiro que o Senhor vai dizer a ela: si usted quiere servirme, se você quer me servir, tiene que abandonar todo eso. tem que abandonar tudo isso. Tiene que abandonar su profesión, Tem que abandonar a sua profissão, sus estudios, os seus estudos, porque yo porque eu tengo unas crianzas tenho umas crianças que usted debe educar y criarlas en el temor mío. que você deve educar e criá-las no temor de Deus. Y la mujer E a mulher entra en una crisis. entra então numa crise. Hay
conocido casos de hermanas que duran luchando con el asunto años. Eu conheço casos de irmãs que permaneceram lutando com isso durante anos, Hasta que decidieron obedecer al Señor. até que decidiram obedecer ao Senhor. Pero ¿quién Porém, quem le enseñó a ella ensinou a ela que si ella no estudiaba una carrera profesional, que se ela não estudasse ou não fizesse uma carreira profissional, no sería nadie en esta vida? não seria ninguém nessa vida? Sus padres. Os seus pais. No la educaron para ser esposa, Não educaram a ela para ser esposa, no la educaron para ser madre, não educaram para que ela fosse mãe, la educaron para ser exitosa en un mundo. educaram a ela para que ela tivesse êxito no mundo. Un éxito falso, Um êxito, entre parênteses, falso. un éxito que atenta contra el diseño de Dios. Um êxito que atenta contra o que Deus desenhou para ela. Padres cristianos Pais cristãos, sin visión, sem visão, materialistas, materialistas, que educan a sus hijos para el ahora, que educam seus filhos para o momento de agora, no para la eternidad. não para a eternidade. Se entiende Se entende cuando Pablo escribe, por ejemplo, la epístola a Tito, quando Paulo escreve, por exemplo, a epístola a Tito, de las ancianas, das mulheres mais que velhas, enseñen a las más jóvenes que ensinem as mais jovens a amar a sus esposos, a amar aos seus a esposos, cuidar a sus hijos, a cuidar de seus a filhos, guardar a sus casas. guardar as suas casas. Se entiende que Pablo está hablando Se entende que Paulo está falando a una primera generación de cristianos a uma primeira geração de cristãos que no tuvieron padres cristianos, que não tiveram pais cristãos, sino que eran padres paganos. senão eles eram filhos de pais pagãos. Entonces las mujeres maduras de la iglesia Então as mulheres maduras na igreja tienen que tomar la posición têm que tomar à frente a posição de las mujeres que no tuvieron madres cristianas. daquelas mulheres que não tiveram mães cristãs. Mas hoy en día son las madres cristianas Mas hoje em dia são as mães cristãs las que enseñan a sus hijas aquelas que ensinam as suas filhas y a sus hijos e a seus filhos bajo los principios paganos del mundo. debaixo dos princípios pagãos do mundo. Es terrible, hermano. É terrível, irmãos. Conocer el testimonio de una jovencita. Como vai ser o testemunho de uma jovem? 5 años 5 anos en una universidad em uma universidade con horarios de 6 de la mañana a 12 de la noche, com horários desde as 6 da manhã até a meia-noite, pasando semestres sin dormir passando vários semestres sem dormir, en algo que no era la voluntad de Dios para ella. em alguma coisa que não era a vontade de Deus para ela. Eso es terrible, hermano. Isso é terrível, irmãos. Porque en vez de mandar a nuestros hijos en vivir en tiendas, Porque ao invés de mandar os nossos filhos viverem em tendas, les estamos enseñando a edificar casas. nós estamos ensinando a eles a edificar casas. Ah, eso es terrible, hermanos. Isso é terrível, irmãos. ¿Saben qué es lo más terrible, hermanos? E vocês sabem o que é mais terrível, irmãos? Estamos castrando la próxima generación de creyentes, Nós estamos castrando a próxima geração, poniendo pesos sobre ellos colocando pesos sobre eles que no deberían tener. que eles não deveriam ter. Y las cosas que deberían aprender E aquelas coisas que eles deveriam aprender, no las están aprendiendo. não estão aprendendo. Esto a mí me estremece, hermanos. Isso a mim me estremece, irmãos. Esto a mí me estremece. Isso me estremece. Señor, levante en nuestros días hombres como Jonadab, hijo de Recab. O Senhor levante nos nossos dias homens como Jonadab, filho de Recabe. Mira lo que dice más adelante. Veja o que ele falou mais adiante. Dice en el 13. Disse no 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Assim diz o Jeová dos exércitos, o Deus de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén,
Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. porventura nunca aceitareis instrução, disse Jeová. Y mira lo que dice ahora de Jonadab. Veja o que disse agora Jonadab. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Foram firmes as palavras de Jonadab, filho de Recabe. Ahora esto trae un fruto. Mire lo que dice el verso 19. Agora isso traz um fruto. Veja o que diz no verso 19. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Portanto, assim diz Jeová dos exércitos, Deus de Israel: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, un varón que esté en mi presencia todos los días. varão que esteja na minha presença todos os dias. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Agora, isso é muito importante, irmãos. Dios tiene abundantes promesas Deus tem promessas abundantes para nosotros y para nuestros hijos. para nós e para os nossos filhos. Mas eso no anula nuestra responsabilidad. Porém, isso não anula a nossa responsabilidade. Terminamos leyendo Génesis 18. Terminamos lendo Gênesis 18. Verso 17. Gênesis 18, verso 17. Usted va a ver que la característica de Abraham Você vai ver que a característica de Abraão, como siervo de Dios, como servo de Deus, es lo que estamos enfatizando nosotros ahora. é o que nós estamos enfatizando agora. Dice ahí desde el verso 17. Diz aí desde o verso 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? E disse Jeová: ocultarei eu a Abraão o que faço? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, Havendo de ser Abraão uma nação grande e forte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. e havendo de ser benditas nele todas as nações da terra. Como hablábamos nosotros, Abraham era una persona que tenía los cielos abiertos. Como nós falávamos, Abraão era uma pessoa que tinha os céus abertos. Dios no encubría nada a Abraham. Deus não ocultava nada a Abraão. Abraham tenía grandes privilegios en relación a la revelación de Dios. Abraão tinha grandes privilégios em relação à revelação de Deus. ¿Por qué Dios confiaba tanto en Abraham? E por que Deus confiava tanto em Abraão? Mira lo que dice el verso siguiente. Veja o que diz no verso seguinte. Porque yo sé Porque eu sei que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. que mandará os seus filhos e a sua casa depois dele. O sea, Dios sabía que Abraham, Ou seja, Deus sabia que Abraão, que iba a recibir una gran revelación de él, que ia receber uma grande revelação dele, eso no iba a quedar solo para él. isso não ia ficar somente para ele. Más adelante Dios le dice a Moisés, Mais adiante, Deus falou a Moisés: las cosas secretas son de Jehová, as coisas secretas são de Jeová, mas las cosas reveladas mas as coisas reveladas son para nosotros são para nós y para nuestros hijos. e para os nossos filhos. Yo quisiera saber Eu queria saber cuánto de lo que usted ha recibido quanto daquilo que você tem recebido le ha enseñado a sus hijos. você tem ensinado aos seus filhos. ¿Cuánto tiempo pasa usted enseñándole las escrituras a sus hijos? Quanto tempo você gasta ensinando as escrituras a seus filhos? Yo, Eu, sin lugar a dudas, sem dúvida nenhuma, pondría colocaria a mi hija a minha filha a discutir con usted a discutir com você cualquier asunto de doctrina, qualquer assunto relacionado à doutrina, sin pensarlo. sem pensar. Una vez un hermano llegó a la casa Uma vez um irmão chegou na minha casa y teníamos en el computador un juego de la Biblia, de preguntas de la Biblia. e nós tínhamos no computador um jogo de perguntas da Bíblia. Y mi hija E minha filha cogió al hermano pegou o irmão y
Pobre hermano. E pobre irmão. Después de eso ya nadie quería jugar con mi hija al juego. Depois disso, ninguém mais queria jogar, brincar com a minha filha a respeito desse jogo. Hermanos, Irmãos, lo que nosotros recibimos o que nós recebemos no es solo para nosotros. não é somente para nós. No podemos ser aguas estancadas. Não podemos ser águas paradas. Yo no, gracias a Dios, no los conozco en un sentido. Eu, graças a Deus, não conheço os irmãos, num sentido, graças a Deus. Tampoco sé cómo fue la invitación del campamento. Mas também não sei, No conozco las características de não conheço a característica desse acampamento. Mas quiero preguntarle dónde están sus hijos. Mas eu quero perguntar para você, aonde estão os seus filhos? ¿Ustedes se acuerdan el pasaje cuando Moisés le dice a Faraón que déjanos ir para adorar a Dios en el monte? Vocês se lembram da passagem quando o faraó disse para Moisés, deixam ir para adorar a Deus? Y Faraón le dice, ve, E o faraó disse a ele, vai, pero no llevarás ni a tus hijos ni a tus ancianos. porém não levará nem teus filhos, nem os anciãos. Como si el diablo le estuviera diciendo a los padres, Como se o diabo estivesse dizendo aos pais, vayan, ocúpense ustedes de las cosas de Dios. vão e vocês se ocupem das coisas de Deus. Y yo me ocupo de sus hijos. E eu me ocupo dos seus filhos. Porque esa es otra realidad. Porque essa é uma outra realidade. La primera esfera, A primeira esfera, no es la única, não é a única, pero la primera esfera de la educación mas a primeira esfera da educação es el hogar. é o lar. Hay otras que pueden ayudar, Existem outras que podem ajudar, la escuela a escola y la iglesia. e a igreja. Pero si usted Porém, se você no cumple su labor não cumpre o seu serviço y además e, além disso, usted entrega la responsabilidad você entrega a responsabilidade a un sistema de educación como el de nuestros días, a um sistema educacional como o que temos hoje, ateo, ateu, inmoral, imoral pragmático, e pragmático, no quiero saber eu não quero saber cuál va a ser el futuro de su hijo. qual vai ser o futuro do seu filho. Cuando Faraón le dijo eso a Moisés, Quando o faraó falou isso para Moisés, Moisés se rasgó las vestiduras. Moisés rasgou seus vestidos. Si no van mis hijos, Se não vão os meus filhos, yo no voy. eu também não vou. Yo y mi casa. Eu e a minha casa. Hermano, yo desde que me casé me propuse, Eu, desde que eu me casei, eu me propus. donde estuviera yo, Onde eu esteja, estarían mis hijos. estarão os meus filhos. Nosotros teníamos algo que se llamaba la escuela de la obra. Nós tínhamos o que se chamava Escola da Obra. Y teníamos a veces 2 horas de lectura. E às vezes nós tínhamos 2 horas de leitura. Y mi niña de 3 años, E a menina de 3 anos, nos la enseñamos. nós ensinamos a ela. Y ella podía estar las 2 horas de lectura sin causar molestias. Ela podia então estar nessa reunião de leitura sem causar prejuízo nenhum. Donde yo estuviera, Onde eu estivesse, debería estar mi casa. a minha casa também estaria ali. Dice el pasaje, Diz a passagem. porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, Porque eu sei que mandará os seus filhos e a sua casa depois de si, que guarden el camino de Jehová, que guardem o caminho de Jeová, haciendo justicia y juicio. fazendo justiça e juízo. O sea, él iba a mandar, Ou seja, ele ia mandar, él iba a enseñar, ele ia ensinar, él iba a hacer justicia, ia fazer justiça, juicio, juízo. pero ¿dónde? Primeramente en su casa. Porém, aonde? Primeiramente na sua casa. Y todo esto tendría un resultado. E tudo isso teria um resultado. Dios iba a hacer venir las promesas que él le había dado. Deus ia cumprir as promessas que ele havia dado. O sea que esa frase que hay muchos cristianos que usan, Ou seja, essa frase que existem muitos cristãos que utilizam, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Esa frase es cierta, Essa frase é certa. pero esa frase no quita su responsabilidad como Porém- padre y madre. Porém, essa frase não tira a tua responsabilidade como pai e como mãe. Son
verdades são verdades con dos caras. com duas faces. Por un lado, Dios va a cumplir lo que prometió. Por um lado, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Por otro lado, Por outro lado, espera que usted cumpla lo que Él manda. Ele espera que você cumpra aquilo que Ele manda. Una verdad completa. É uma verdade completa. El que no sabe gobernar su propia casa, Aquele que não sabe governar a sua própria casa. ¿cómo? Como? Cuidará de la casa de Dios. Cuidará da casa de Deus. El Señor restaure Que o Senhor restaure el ministerio en nuestros días, o ministério em nossos dias, pero de una manera íntegra, hermano. porém de uma maneira íntegra. Que esa restauración llegue a todos los aspectos de nuestra vida. Que essa restauração alcance todos os aspectos da nossa vida. Amén. Amém? Vamos a orar, hermanos. Vamos orar, irmãos. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te damos graças, Senhor, por el tiempo que tú nos permites tener delante de tu palabra. pelo tempo que o Senhor nos permite ter diante da Tua palavra. Te pedimos que ella sea atesorada, Te pedimos que ela seja entesourada, que ella sea guardada que ela seja guardada y que ella dé fruto, Señor, e que ela dê fruto, Senhor, en la vida de cada uno de los que la han oído, na vida de cada que tem ouvido, de los que la van a oír daqueles que vão ouvir y de los que han hablado también. e daqueles que têm falado também. Ten misericordia de nosotros, Señor, Tem misericórdia de nós, Senhor, y enséñanos tus caminos e ensina-nos os Teus caminhos para andar por ellos y obedecerte. para andarmos por eles. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo No pido. nome do Teu Filho, Jesus. Amén. Amém. La paz y la gracia del Señor, hermanos. A paz e a graça do Senhor.